Just say no. This is your brain on drugs. America's public enemy number one. Drogas? Para elas você faz assim, ó. Olá a todos, meu nome é Raul Carvalho Nin Ferreira, eu sou defensor público do Estado de São Paulo. Estou aqui para ministrar a aula sobre comunidades terapêuticas no curso aberto de Introdução Crítica à Lei de Drogas do Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais, o CPEC, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Maurício Dieter imensamente pelo convite, dizer que é uma honra para mim poder participar aqui deste curso encampado pelo CPEC, sobre a coordenação do professor. Gostaria também de saudar os estudantes integrantes do CPEC, o Pedro, a Vitória, o Michel, que estão aqui colaborando com a gravação desta aula. Bom, inicialmente eu quero, antes de mais nada, vou me apresentar, né, fazer uma descrição minha. Eu sou um homem branco, tenho 42 anos de idade, defensor público do Estado de São Paulo, atuo numa vara criminal. Estou vestindo aqui uma camisa social listrada azul e branco, tenho cabelos encaracolados, acho que é o suficiente aí para vocês saberem quem eu sou. Então, entrando no tema, me foi incumbida a tarefa de falar sobre as comunidades terapêuticas. Esse convite ele não surge por acaso, obviamente, surge muito em função da minha pesquisa, dissertação de mestrado que eu concluí em 2021 na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, em criminologia, em que eu estudei as internações forçadas de usuários de drogas. Então, a ideia de falar sobre as comunidades terapêuticas é porque as comunidades terapêuticas, elas, digamos assim, são um ator fundamental, eu diria, um ator central deste fenômeno social que são as internações de usuários de drogas que acontecem oficialmente fora do sistema de justiça criminal. Então, para que vocês entendam, né, a minha pesquisa ela perpassa uma pergunta central, que se essas internações forçadas de usuários de drogas, que oficialmente acontecem fora do sistema de justiça criminal, no âmbito da saúde pública, se elas podem ser consideradas práticas punitivas, ou seja, se elas possuem funções punitivas latentes, né? A pergunta ela surge muito em função também, eu diria, de o que a gente pode chamar de um pano de fundo da pesquisa, que é, claro, o julgamento sobre a inconstitucionalidade do crime de porte de drogas para consumo pessoal. Inclusive, na data de hoje, 6 de março de 2024, o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do recurso extraordinário, no qual se discute a inconstitucionalidade do crime de porte de drogas para consumo pessoal. O julgamento não foi encerrado na data de hoje, né? Estamos aí num placar, digamos assim, de 5-3, né? 5 votos já favoráveis à inconstitucionalidade, e hoje tivemos 2 votos contrários. O ministro Dias Toffoli pediu vista e o julgamento, então, portanto, não foi encerrado. No entanto, essa pesquisa, então, tem como pano de fundo não apenas o julgamento sobre a inconstitucionalidade, mas um discurso que perpassa, e esse discurso ele vem desde os movimentos sociais, ele perpassa pela própria doutrina jurídico-penal, pela comunidade acadêmica de uma forma geral, e está em vários dos votos dos ministros que já proferiram, né, os seus votos e que, inclusive, votaram pela inconstitucionalidade, que é o discurso de que o uso de drogas é um problema de saúde pública e não é um problema de polícia, né? Então,
a pesquisa, ela se preocupa com as possibilidades ou com o que eu detectava lá no início como um risco, ou talvez uma possibilidade de práticas do âmbito da saúde pública estarem sendo invadidas com uma espécie de transbordamento das práticas punitivas para esferas outras que não o sistema de justiça criminal. Ou seja, há possibilidade da gente falar que as práticas de tratamento, e aqui eu estou falando das internações forçadas, né, as internações psiquiátricas forçadas, que do ponto de vista jurídico, elas acontecem fora do direito penal e estariam inscritas no âmbito do direito civil ou no direito administrativo, ainda assim elas poderiam ter manifestações punitivas. Então, essa é a pergunta que perpassa a esse discurso, né, do problema de uso de drogas como um problema de saúde pública e não de polícia. Então, a partir daí surge, então, essa minha pesquisa. Essa pesquisa foi concluída em 2021 na Universidade de São Paulo e eu já acabei de publicar um livro que é A Indústria do Tratamento de Drogadictos, pela editora De Plácido, no qual, com pequenas alterações, é o texto da dissertação. Sem, digamos assim, trazer spoiler, né? Mas já adiantando, claro, a minha resposta é sim. No âmbito das práticas de saúde pública, de tratamento no âmbito da saúde pública, as internações forçadas podem ser consideradas práticas punitivas. A questão é a demonstração disso, né? Então, eu vou, claro, abordar o tema das comunidades terapêuticas, mas as comunidades terapêuticas digamos, um ator central dentro desse tema, que eu diria que é mais amplo do que as comunidades terapêuticas em si, né? Toda essa pesquisa, essa reflexão, ela surge muito em função da minha trajetória como militante antiproibicionista, especialmente no coletivo DAR, mas também como defensor público do Estado de São Paulo, especialmente a minha atuação na coordenação auxiliar do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública de São Paulo entre os anos de 2014 e 2016, no qual eu tive bastante contato com essas práticas, e ao encerrar aí a minha atuação no núcleo, eu acabei indo para a academia para poder estudar, entender e compreender melhor esse fenômeno social e como a gente lidar com ele no que se refere à defesa de direitos humanos, né? Então, as comunidades terapêuticas, elas são um dos espaços, eu diria, talvez o principal espaço onde ocorrem essas internações. As comunidades terapêuticas são instituições privadas, muitas vezes chamadas de clínicas, são instituições não médicas que promovem internações de usuários de drogas. Elas, no meu entender, elas podem ser consideradas como não apenas uma nova espécie de manicômio, mas também uma nova espécie de prisão. Hoje, agora em março, né, de 2024, esse tema vem chegando na imprensa, né? Teve uma reportagem recente do programa Fantástico da TV Globo, no qual essas práticas vêm sendo divulgadas e chegando, enfim, a um público um pouco mais amplo. Era algo que até pouco tempo atrás perpassava, digamos assim, um pouco o subterrâneo das práticas sociais. Então, a ideia da dissertação foi justamente tentar também, não apenas compreender, mas trazer um pouco esse fenômeno para a superfície. Eu vou tentar passar rapidamente, considerando que o assunto é bastante complexo, mas o tempo é um pouco escasso, no que eu chamaria de um recuo na história, né? Dentro da dissertação, eu fiz o que eu chamei de notas para uma genealogia dos tratamentos forçados, no qual eu começo primeiro trazendo uma discussão que, para quem é da saúde pública, talvez seja algo razoavelmente banal de se falar, mas para nós do campo do direito é algo que nos parece estranho. Quer dizer, para nós da criminologia, falar que o crime é uma invenção social é chover no molhado, nós sabemos disso.
Agora, quando a gente vai falar que a doença é uma invenção da linguagem, isso já nos parece mais complicado, né? E é a partir desse ponto que nós precisamos definir isso, né? Quer dizer, de iniciar a discussão. A doença como uma invenção da linguagem. E aqui eu começo com um autor famoso, que é o Georges Canguilhem. Ele tem uma obra famosa chamada O Normal e o Patológico, na qual ele demonstra lá que o termo normal, no âmbito da medicina, ele vai focar especialmente a fisiologia do século XIX, mas isso abarca também a psicopatologia. O termo normal, ele não é só, ele é uma noção estatística, no sentido de uma média, aquilo que é mais frequente ou comum, mas ele também envolve um juízo de valor, aquilo que deve ser. E neste texto, ele então vai problematizar, quer dizer, justamente a delimitação entre o que é normal e o que é patológico. E o que abarca, como eu já disse, não apenas a fisiologia patológica, a gente pode pensar doenças importantes na história da humanidade, como a lepra e a AIDS, mas a psicopatologia. Aqui, claro, a gente está falando da loucura, da toxicomania, ou da chamada, assim, atualmente, dependência. Então, a partir dessa discussão, a partir dessa noção, a gente vai ver que a doença ela não é simplesmente objeto de estudo, de pesquisa por parte das ciências biológicas ou da biomedicina, mas também das ciências sociais. A ciência política, a antropologia, a sociologia, a história também vão se dedicar ao estudo das doenças, quer dizer, a doença como objeto de estudo não apenas das ciências biológicas, mas também das ciências sociais. Dentro digamos, dessas premissas, eu recupero, e aqui, claro, eu vou trazer talvez saltos para essa aula, né? Porque por conta justamente do nosso tempo escasso, mas o que me importa, o principal conceito, a principal noção que me importa no recuo histórico, é a noção de polícia médica. A noção de polícia médica é algo que eu nunca tinha ouvido falar na faculdade de Direito. Estudei, fiz graduação, bacharelado no lá de São Francisco, e nunca tinha ouvido falar sobre essa noção. Inclusive pesquisadores, pessoas respeitáveis do âmbito da criminologia, já havia, quando eu estava na dissertação pesquisando isso, e ninguém tinha ouvido falar sobre isso. Eu fui ouvir falar sobre isso na Faculdade de Saúde Pública, onde cursei lá alguns créditos durante o programa de mestrado. E a polícia médica, ela surge no século XVIII, na Europa, para se referir, digamos assim, ao que naquela época a gente poderia chamar que seria o âmbito da saúde pública atualmente. Ou seja, a polícia médica era o governo da saúde da população. Ela surge por meio de tratados que eram escritos como conselhos ao príncipe de como governar a saúde da população. No entanto, essa noção de polícia médica europeia do século XVIII, ela chega no Brasil, ela vai, em alguma medida, se transformando, ou seja, há uma leitura ibérica da polícia médica. A polícia médica surge com este nome na Alemanha, mas há uma leitura ibérica, e essa leitura ibérica ela é trazida ao Brasil no final do período colonial, e ela, durante o século XIX, ela vai digamos assim, se constituindo como práticas que se assemelham em muito ao que é, de fato, as práticas policiais. Elas envolviam a captura e confinamento de pessoas. E aqui eu gostaria de recomendar dois textos, né? O primeiro da Daniela Arbex, que fez dois textos digamos assim, de um conteúdo um pouco jornalístico, mas o primeiro é esse, da Daniela Arbex, o Holocausto Brasileiro, em que ela fala sobre o Asilo Colônia de Barbacena, Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais.
E da mesma editora, um texto da Manuela Castro, que se chama A Praga, em que ela fala sobre as práticas de captura e confinamento do que então se chamava dos leprosos, né? Hoje são os rancenianos, as pessoas portadoras de hanseníase. E isso se desenvolve durante o século XIX, especialmente focado na loucura e na passagem do século XIX para o século XX, durante uma reforma sanitária. Você tinha lá várias práticas de captura, não apenas da loucura, mas depois no Brasil, a partir dos anos 20, se constitui uma política estatal direcionada à captura e confinamento de leprosos, né? Então, essa genealogia histórica serve para a gente entender que, na verdade, práticas, digamos assim, policialescas, com funções, digamos assim, latentes de punição, já existiam na história brasileira e é algo que a gente pouco conhece, né? Esses dois textos me parecem bastante interessantes para a gente recuperar o que aconteceu no Brasil no passado não muito distante e que é praticamente desconhecido hoje das novas gerações, né? Esse recuo histórico ele termina rapidamente aqui com a gente frisar, marcar aqui as reformas sanitária e psiquiátrica da Nova República ou da Sexta República, dependendo de como do historiador que fizeram os marcos, mas com a Constituição Federal de 1988. A Constituição de 1988 ela inaugura uma nova reforma sanitária no Brasil, em que ela constitucionaliza o direito à saúde, ela constitucionaliza os chamados fatores determinantes e condicionantes da saúde. Isso está não apenas na Constituição Federal, lá no artigo 196, mas na própria lei que cria o Sistema Único de Saúde, o SUS, a Lei 8.080 de 90, nos artigos 2º e 3º, junto com a reforma sanitária, né, que envolvia todo uma transformação no modelo de atenção à saúde, criando um sistema público único de saúde, ela envolvia também uma reforma psiquiátrica. No entanto, em que pese o próprio projeto de lei ter sido apresentado lá em 1989, demorou aí mais de 12 anos para que a lei fosse aprovada, o que aconteceu apenas em 2001, e é a Lei Federal número 10.216, que estabelece a chamada reforma psiquiátrica, que previa basicamente a extinção progressiva de manicômios e a substituição por outros modelos assistenciais e a regulamentação da chamada internação compulsória. No âmbito ainda desta reforma sanitária, acho que é importante frisar aqui a importância do direito ao consentimento livre e esclarecido, que está em alguma medida previsto já no Código Civil de 2002, no artigo 15, que prevê lá o direito de recusa ao tratamento, mas também está expressamente previsto na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi aprovado com status de emenda constitucional, portanto, é considerado texto constitucional. Então, o direito ao consentimento livre e esclarecido, ele vai dizer que, na verdade, qualquer forma de tratamento médico ou de cuidado em saúde deve ser feito de forma esclarecida, ou seja, o paciente tem o direito de saber tudo o que vai acontecer e ele precisa consentir com esse tratamento. Por que isso é importante? Porque as internações forçadas, elas acabam restringindo esse direito ao consentimento livre e esclarecido, né? As comunidades terapêuticas, elas realizam largamente internações involuntárias e compulsórias de usuários de drogas. Essas duas formas de internação estão previstas lá na Lei 10.216. Recomendo que se estude, quem tiver interesse pelo tema dessa lei. É uma lei com 10, 11 artigos, muito curta, bastante sucinta. Lá no artigo 6º, ela prevê as 3 modalidades de internação: a voluntária,
com o consentimento do sujeito, involuntária sem o consentimento do sujeito e autorizada por um terceiro, um familiar, e a compulsória, que, segundo a lei, chama aquela determinada pela justiça. No entanto, as comunidades terapêuticas estão vedadas de realizar internações forçadas já há muito tempo pelas normativas do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, do Ministério da Saúde. Elas estavam impossibilitadas de receber internações forçadas, ou seja, as internações involuntárias e as internações compulsórias. No entanto, na prática, elas realizam largamente essas internações. Eu, quando fui coordenador auxiliar do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública de São Paulo, realizei diversas visitas de inspeção a diversas comunidades terapêuticas no estado de São Paulo e era bastante comum a gente constatar que essas comunidades terapêuticas realizam largamente, à margem da lei, essas internações. Então, considerando o avançar da hora, né, eu vou tentar passar mais rapidamente aqui. Recomendo quem tiver interesse em aprofundamento, a leitura lá do artigo 2º da Lei 10.216, que prevê diversos direitos da pessoa portadora de transtorno mental e que são usados para a gente, nessa reflexão sobre a verificação de funções punitivas latentes nas internações forçadas. De modo geral, eu posso dizer que essas normativas todas, ou seja, as diretrizes da Constituição Federal, da Lei 10.216, de todas as portarias, resoluções, regulamentos, normas infralegais do Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, enfim, de todos os órgãos das agências estatais responsáveis pela parametrização, pela normatização da atenção à saúde. As internações são absolutamente excepcionais para situações agudas, em situações de urgência e emergência para curtos e breves períodos, ou seja, elas são absolutamente excepcionais. Em que pese tudo isso, não é assim que a gente verifica na prática. E eu pude, com os meus próprios olhos na atuação no Núcleo de Direitos Humanos, verificar isso. Mas, para além disso, há documentos que eu, inclusive, utilizei para a realização da pesquisa, para descrever como elas acontecem na prática. Ou seja, a par de toda essa normativa firmada pela Nova República, pela Constituição Federal de 1988, pela reforma psiquiátrica, pela reforma sanitária, na prática social, na realidade social, não é assim que acontece. E aí, utilizando algumas referências das ciências sociais da saúde, e aqui eu cito especialmente Daniele Rui, sua tese de doutorado nas tramas do crack, publicada em forma de livro, Denis Petuco, também em tese de doutorado, o livro O Pomo da Discórdia, Droga, Saúde e Poder, entre outros autores, eles falam sobre o que a gente pode chamar de uma disputa terapêutica. Ou seja, na realidade social, nas práticas sociais, se observa que há uma disputa, que podemos chamar uma disputa no âmbito biopolítico, sobre o modelo de atenção à saúde para usuários de drogas. A gente tem, por um lado, o modelo que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, pela Constituição Federal, pela reforma sanitária, pela reforma psiquiátrica, por toda a normativa que compõe o Sistema Único de Saúde, que é o modelo da atenção psicossocial e da redução de danos. Do outro lado, a gente tem o modelo que é o modelo da norma da abstinência. A norma da abstinência é justamente o modelo preconizado pelas comunidades terapêuticas, pelos grupos religiosos, por aquilo que a gente pode chamar de um fundamentalismo religioso, pelo poder psiquiátrico, citando aqui Michel Foucault, pelos empresários morais do proibicionismo, que acabam por preconizar o que eu chamo, no meu estudo, de um negacionismo abstentista.
E aqui, a pandemia de Covid-19 de 2020 a 2022, o meu final da minha dissertação foi durante a pandemia. Ela tem um efeito interessante, porque falar sobre saúde pública na Faculdade de Direito, tentando demonstrar que é uma disputa política no âmbito das políticas de saúde, podia soar como uma coisa um pouco radical demais antes da pandemia. Depois da pandemia, e todo o negacionismo, a história do kit Covid, da cloroquina, do assim chamado tratamento precoce, a, as políticas voltadas para a propagação do vírus, enfim, todo aquele discurso pseudo-libertário, demonstra que, sim, o âmbito da saúde pública pode, sim, ser um palco de disputas políticas. E de modo que a pandemia, de alguma maneira, ela nos ajuda especialmente para leigos do campo da saúde, a perceber os atravessamentos sociais e políticos nas políticas de saúde pública, né? Então, o que eu tento descrever, né, depois de trazer um recuo social, recuo histórico, de demonstrar o marco legal, o marco jurídico, sanitário, das formas de internação ou dos modelos de atenção à saúde para usuários de drogas, o que a gente verifica é que, na realidade social, há essa disputa terapêutica. O que eu procuro descrever, então, é que as internações forçadas de usuários de drogas no Brasil, tal como elas ocorrem na realidade social, baseadas nesse modelo do confinamento, da internação por longos períodos, baseados na abstinência obrigatória, elas caracterizam aquilo, né, que eu chamei de uma indústria do tratamento de drogaditos. Este nome é uma referência direta, clara, ao livro do professor, né, Nils Christie, A Indústria do Controle do Crime, no qual já lá nos anos 90 ele preconizava que as instâncias jurídico-penais e médico-psiquiátricas, elas se constituem, que ele chamou de uma espécie de irmandade no controle, e as alternativas ao encarceramento dos programas, do que ele na época chamava dos programas sociais instaurados como alternativas ao encarceramento, eles devem ser considerados como extensão do próprio sistema de justiça criminal. E foi então um pouco isso que eu tentei fazer, descrever o que é essa extensão do sistema de justiça criminal nas práticas de internação psiquiátrica forçadas no Brasil. Essa descrição desse fato social foi feito basicamente com 4 publicações. Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, do governo federal, que produziu 2 publicações. O Perfil das Comunidades Terapêuticas Brasileiras, publicado em 2017, e um segundo documento. Esse primeiro documento é uma pesquisa mais de caráter quantitativo, embora tenha, digamos assim, pequenas pitadas de análise qualitativa. A análise quantitativa foi feita através de um survey, de uma pesquisa com questionários enviados para as próprias comunidades terapêuticas. Praticamente 1/4 das comunidades terapêuticas responderam a esse questionário. Então, é interessante que é uma pesquisa que traz análises quantitativas que são interessantes para a nossa análise. Foi feito também uma análise mais qualitativa do tratamento ofertado pelas comunidades terapêuticas, e aí isso resultou numa segunda publicação, que se chama, também do IPE, que se chama Comunidades Terapêuticas, Temas para Reflexão. Esse estudo ele foi feito com 10 antropólogos que permaneceram internados durante 15 dias em 10 comunidades terapêuticas diferentes. E eles ficaram internados, então, nesses locais por 15 dias, de modo a produzir um relato etnográfico das formas de tratamento
do que acontecia naqueles espaços. Então, é uma análise mais de caráter qualitativo que nos permite entender como que acontecem os tratamentos ofertados por essas instituições. As duas outras publicações que foram utilizadas na pesquisa para a gente tentar descrever como acontece isso na realidade social brasileira são 2 relatórios de inspeção. Um é um relatório de inspeção nacional em comunidades terapêuticas, publicado em 2017, do Conselho Federal de Psicologia, do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal. Há também a outra inspeção, que é a Inspeção Nacional em Hospitais Psiquiátricos, também do Conselho Federal de Psicologia, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Nesse, há a participação do Conselho Nacional do Ministério Público e do Ministério Público do Trabalho. Documento publicado em março de 2020. Então, esses 4 documentos, essa pesquisa do IPEA e os relatórios de inspeção, eles nos permitem traçar um quadro geral de como é a realidade dessas internações, de como acontecem essas internações na realidade brasileira. Então, o que eu tento fazer é demonstrar como essas pessoas chegam nesses locais. A gente descobre que, na verdade, a maior parte das internações é involuntária, ou seja, ela não passa, não são as internações compulsórias que ganham, digamos assim, um apelo midiático muito maior. As internações compulsórias que acontecem fora do direito penal, dentro de um juiz com competência civil, competência de direito de família, ou de infância e juventude. A maior parte das internações ela é contratada diretamente pelas próprias famílias dessas instituições. São instituições privadas que contratam os serviços terapêuticos dessas instituições. É como a gente ir no hospital privado ou numa farmácia e comprar um medicamento. Quando você vai num hospital, você solicita lá uma internação, você solicita lá um atendimento para uma enfermidade qualquer. Essas comunidades terapêuticas funcionam como um hospital privado. Você pode arcar com próprios recursos e há alguns planos de saúde, inclusive, que financiam os leitos de internação. Há também leitos financiados pelo poder público nas políticas sobre drogas. Aqui o programa Recomeço, em São Paulo, é apenas um exemplo. Mas a maior parte dessas internações, então, são as internações involuntárias. Eu chego a analisar, inclusive, um contrato de prestação de serviços terapêuticos de uma comunidade terapêutica para demonstrar que no próprio contrato é possível você verificar ali as funções latentes de punição. Por exemplo, quando a comunidade terapêutica coloca como escopo daquele contrato a garantia de que haverá um monitoramento 24 horas do interno. Ao mesmo tempo que ela fala que não vai oferecer serviços complementares de atendimento médico de que necessite a pessoa durante o momento em que ela está na internação. Essa forma de chegada das pessoas no espaço de internação, por meio do contrato de direito do consumidor, ela pode envolver situações extremamente graves de violação de direitos, que são as práticas do chamado resgate. O resgate é quando pessoas, monitores, funcionários da comunidade terapêutica, sem qualquer tipo de autorização legal, de forma absolutamente ilegal, elas vão até as casas das pessoas ou até as cenas de uso de drogas, por exemplo, na Cracolândia, e pegam a pessoa à força, amarram, muitas vezes utilizam o que os internos chamam de danoninho. Danoninho é uma espécie de coquetel de drogas psiquiátricas, Aldol, clonazepam, é uma mistura que o sujeito apaga,
jogam o sujeito no porta-malas ou no banco de trás do carro e levam para a comunidade terapêutica, em geral, que fica na região rural das regiões metropolitanas. Então, essas são as principais formas das pessoas chegarem nesses lugares. Eu tento abordar também como que os atores do sistema de saúde pública e de justiça justificam essas internações. Então, eu faço análise de 2 sentenças judiciais e de 2 laudos médicos para demonstrar ali como, na própria justificativa, na fundamentação de médicos e juízes, é possível verificar funções latentes de punição. Eu analiso também como é feito o tratamento nessas instituições. E aí, claro, não apenas os hospitais psiquiátricos, mas, sobretudo, as comunidades terapêuticas. Eu abordo os dois, mas, claro, dou uma importância maior, gasto mais tempo, mais energia com as comunidades terapêuticas, considerando que elas são um fenômeno social mais recente, mais novo, mais desconhecido, e do ponto de vista de leitos também é muito mais importante, ou seja, segundo a pesquisa do IPEA, cerca de 83.600 leitos de internação em comunidades terapêuticas no Brasil. Isso equivale a mais de 10% da população prisional brasileira e 4 vezes mais internos do que o existente no sistema socioeducativo de adolescentes. Portanto, há 4 vezes mais pessoas internadas por uso de drogas do que adolescentes internados no Brasil inteiro. Bom, então, como é o tratamento nesses locais? Aqui eu vou abordar como o uso de drogas psiquiátricas, dos chamados 12 passos, né, que é uma espécie de um programa de reforma moral dos alcoólicos anônimos e dos narcóticos anônimos, e que são usados pelas comunidades terapêuticas como tecnologias, digamos assim, de tratamento. O emprego de drogas psiquiátricas, do danoninho, das violências, dos maus tratos, enfim, de uma série de situações de violações de direitos, inclusive tortura, como eu cheguei a presenciar nas comunidades terapêuticas em que eu fiz inspeção. A pesquisa do próprio IPEA já revela que as comunidades terapêuticas podem ser consideradas como uma nova forma de instituição total, tal como definida pelo Erving Goffman no seu clássico Manicômios, Prisões e Conventos. Também, podemos dizer, isso também a própria pesquisa do IPEA demonstra, que é possível se verificar que há aquilo que o Foucault chama de instituições disciplinares, ou seja, as comunidades terapêuticas também podem ser consideradas como uma instituição disciplinar, uma instituição do poder disciplinar. Durante, então, a pesquisa, aqui já me encaminhando para a chegada aqui da conclusão, eu tento demonstrar que a norma da abstinência, nesse deslizamento entre pena e cura, no que se refere ao uso de drogas, crime e doença, ele é como se fossem 2 faces da mesma moeda. O mesmo problema pode ensejar uma resposta social na forma de prisão ou na forma de uma internação forçada. Há esse deslizamento pena e cura, de modo que é como se elas fossem fungíveis, substituíveis. Os relatórios de inspeção demonstram que a grande parte da atuação dessas instituições se dá à margem da legitimidade jurídico-sanitária definida pela Constituição Federal, pela Lei 10.216, por toda a normativa do Sistema Único de Saúde. Os relatórios de inspeção chegaram a constatar que muitas vezes as práticas incorrem na prática de diversos crimes: sequestro, cárcere privado, tortura, maus tratos, além de omissão de socorro, negligência pela falta de atendimento médico, psicossocial.
naquilo que eu chamo uma espécie de criminalidade das práticas terapêuticas, ou como o antropólogo Igor Diego Delgado Alves, na sua tese de doutorado Jamais Fomos Zumbis, chama de máfia antidrogas. Se eles reclamam a criminalização de drogas pela prática de crimes, nas práticas terapêuticas eles praticam uma diversidade de crimes muito mais graves, e que ficam escamoteados, ocultados no subterrâneo das práticas sociais. Então, chegando aqui para a conclusão, né, eu gostaria de trazer pequenas notas. Primeiro, frisar que sim, as práticas de internação forçada de usuários de drogas, internações involuntárias ou compulsórias, ainda que ocorram fora do sistema de justiça criminal, podem sim ser consideradas práticas punitivas ou com funções punitivas latentes, nos termos da teoria negativa ou agnóstica da pena. E isso mesmo as práticas de internação involuntária, que são decretadas e decididas por um médico com autorização de um familiar e que passam totalmente ao largo das práticas do sistema de justiça. Há um sistema penal subterrâneo na qual se situa as comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas e as práticas de internação psiquiátrica forçada integram o sistema penal subterrâneo. São práticas à margem da legitimidade jurídico-sanitária e que muitas vezes incorrem na prática de crimes extremamente graves. Uma segunda nota já conclusiva. A expansão dessas comunidades terapêuticas, que eu faço relação com a expansão ou o giro punitivo no Brasil a partir dos anos 80, 90. Eu gostaria de registrar aqui que, segundo o IPEA, a primeira comunidade terapêutica fundada no Brasil é do ano de 1966. Na mesma época em que chegam as igrejas neopentecostais no Brasil, e aqui eu remeto toda a discussão sobre a visita do Nelson Rockefeller ao Brasil no final dos anos 60, e toda a disputa política no âmbito religioso contra a teologia da libertação e o início da expansão dessas igrejas neopentecostais no Brasil, que, ao meu ver, tem aí uma estreita relação até pelo momento quando elas chegam no Brasil. No entanto, em que pese elas cheguem ali já nos anos 60, é apenas a partir dos anos 80 que elas se observa uma expansão a olhos vistos do número de instituições. E essas expansões estão marcadas por 2 anos que me parecem emblemáticos. O ano de 1995, quando foi aprovada a Lei dos Juizados Especiais Criminais, a Lei 9.099, que, na prática do sistema de justiça, foi a lei que, se não aboliu totalmente, praticamente aboliu, no grosso das práticas do sistema de justiça, a pena de prisão para usuários de drogas. Então, é nesse ano em que as comunidades terapêuticas têm uma grande expansão, no ano de 95. Isso segundo o IPEA. E outro ano em que se observa um grande número de fundação de comunidades terapêuticas é o ano de 2011, ano em que nós tivemos a Marcha da Maconha, que foi, digamos assim, legalizada pelo Supremo Tribunal Federal, era proibida de acontecer, e ao momento que se instaura o debate público sobre a mudança na lei de drogas no Brasil, é o ano em que o governo federal, através do Ministério da Saúde, cria a Resolução 388, que é a portaria 388, que cria a rede de atenção psicossocial, a chamada RAPS, e é o ano que a Anvisa aprova uma resolução afrouxando, digamos assim, a normativa sanitária de fiscalização do funcionamento das comunidades terapêuticas. Então, o ano de 2011 é um ano importante
no âmbito da política de drogas, com todos esses acontecimentos que, ao meu ver, eles estão ligados. Aqui, apenas para concluir a minha conclusão, as minhas considerações finais, eu trazer pequenas notas. Eu acredito que os intentos por justiça terapêutica, que é um reclame advindo de alguns setores da psiquiatria, aqui eu cito o professor da Universidade Federal de São Paulo, o professor Ronaldo Laranjeira, que é um grande defensor do proibicionismo e da norma da abstinência no Brasil, defende esse modelo da justiça terapêutica, que significaria nada mais, nada menos do que a importação do modelo dos drug courts estadunidenses, que visam, na verdade, borrar ou apagar ainda mais as fronteiras entre as práticas de tratamento e a pena criminal. Eu considero que esses setores dos empresários morais do proibicionismo, do negacionismo abstentista, eles acabam, ou melhor, reformulando a ideia. O momento que estamos, e a pesquisa que eu fiz, ela acaba demonstrando, né, e aí a pandemia de Covid-19 ajuda a verificar isso, que o proibicionismo ele acaba se constituindo como uma espécie de cloroquina. Ele acaba produzindo a doença. Ele não promove um tratamento adequado e, na verdade, ele acaba produzindo, ele acaba reforçando os estados de sofrimento daquelas pessoas que fazem uso abusivo de drogas. Ao impedir a circulação de saberes sobre formas de uso seguro, ao afastar o usuário das redes de atenção à saúde. Há uma guerra cultural e esses setores são base importante política do governo neofascista do Bolsonaro. Aqui, duas coisas, e aqui eu encerro mesmo. Agora, eu gravo essa aula em 6 de março de 2024. Na semana passada, o Senado aprova o Dia Nacional das Comunidades Terapêuticas, sendo que o PL que propôs esse dia, é um deputado da esquerda, assim como o relator também é um senador de esquerda, o que revela que transcende a essa base ultraconservadora e fundamentalista religiosa, infelizmente abarcando o campo do assim chamado campo progressista. E aqui não poderia deixar de falar também da proposta de emenda constitucional número 34 de 2023, encampada por essa base ultraconservadora, fundamentalista religiosa, que visa constitucionalizar a criminalização do porte de drogas para consumo pessoal e constitucionalizar as comunidades terapêuticas, o que seria uma cloroquina jurídica sem qualquer fundamento, uma medida totalmente absurda e, ao meu ver, bastante preocupante. Então, penso que é isso e com isso eu encerro a minha fala, agradeço a todos.